Continuando o vídeo sobre a questão da faculdade, se vale a pena você fazer ou não, vou contar aqui a minha segunda experiência com esse assunto, que também não foi nada boa. Se você não viu o primeiro vídeo sobre esse assunto, vou deixar aqui listado para você assistir. Depois você vem ver esse, porque é uma sequência. Não precisa ver o outro para ver esse, mas é uma sequência. Então, anos depois da situação que ocorreu no que eu contei do primeiro vídeo, ocorreu uma situação também em relação à graduação que eu precisava ter para poder cumprir certos requisitos dentro da empresa. Então, nesse caso, eu já estava trabalhando com tecnologia, já era um profissional reconhecido na minha área, por tudo que eu fazia e tal. Só que o que aconteceu é que estava tendo uma onda de layoff. Eu estou falando aí de mais de 10 anos atrás. No primeiro caso, era uns 15 anos, no segundo, uns 10 anos atrás. Até mais. Então, layoff não é algo novo. Já entendo que existe layoff, né? Demissão em massa há muito tempo. Entrou um gestor novo na empresa e começou a passar o facão. A tirar um por um ali, 2 por 2, 10 por 10. Dependia do dia, todo mundo chegava no escritório meio... Será que hoje sou eu? Será que hoje sou eu? Eu, sinceramente, nessa época não estava tão preocupado assim, não tinha uma família para sustentar. Estava bem tranquilo em relação a isso. Se tivesse que morar com um amigo por algum problema nesse sentido, eu ia dar um jeito. Enfim... Não tinha tanto suporte assim, mas eu conseguiria me virar se fosse necessário, porque já tinha me passado muito perrengue na vida, já entendia muitas coisas, como, enfim, me sustentar muitas vezes ali sem ter tanta grana, né? Sendo uma pessoa sozinha, você acaba meio que com uma mochila, você vai se virando. Indo para um lugar para o outro, dormindo aqui, dormindo ali, e vai se virando. Era a situação realmente desse jeito de complexa que eu já tinha passado, que eu entendia que daria para eu sobreviver. Durante um período, obviamente, né? Uma ajuda aqui e outra ali. E aí o que aconteceu é que tinha 17 pessoas no meu time, 14 não, acho que 12 pessoas foram demitidas, ficaram eu e mais 4 pessoas. Eu comecei a pedir aumento, depois que essas pessoas todas foram demitidas e que acabou os cortes ali no nosso time, que a gente já sabia que ninguém mais ia ser demitido, não só no meu time como na empresa ali, meio que já estava ok. E nisso eu tô falando que mais de 100 pessoas tinham sido demitidas. Era 5 num dia, 10 no outro, era absurdo. Gente chorando, era loucura. Dentro do escritório, todo mundo se abraçando. Era uma situação assim que parecia... Era horrível. Você vê as pessoas passando por aquilo. Muitas pessoas ali tendo que sustentar a família e perdendo emprego. Mas, enfim, a empresa ela vai prisar pela grana. Não tá dando lucro, vamos cortar o quê? Funcionário, enfim... Tem várias formas de cortar custos, né? A forma que eles viram naquele momento foi cortar funcionários. E aí, logo depois que acabou toda essa onda, eu comecei a pedir para o meu coordenador, mandando e-mail para ele, conversando com ele, dizendo, cara, eu preciso de um aumento, preciso de um aumento, preciso de um aumento. Para ganhar aumento, eu não tinha só como ganhar o aumento, porque tinha que subir de cargo, tinha que ter uma promoção. Só que aí, para ter a promoção, entra no assunto que eu quero falar mais uma vez sobre a questão da graduação, se você precisa ter o diploma ou não. As regras da empresa, eu precisava ter um diploma, uma graduação para poder subir para aquele próximo nível, para aquele próximo cargo. Sendo que das 17 pessoas ali, das 13, 12 pessoas que foram demitidas, umas 4 eram especialistas, outras estavam no nível intermediário e tinha um ou outro que era mais júnior, né? Eu estava ali no cargo mais de júnior, já fazendo papéis de atribuições e a nível de especialista, né? Podemos considerar aí como um senior plus, né? Um sênior mais aí que ele já consegue resolver os problemas, ele já lida diretamente com a área de negócio, ele resolve o problema diretamente do cliente e ele ajuda ainda os colegas ali com qualquer dúvida. Então eu estava já nesse nível mesmo, sendo um júnior ali naquela situação. No meu cargo eu era júnior, né? Por uma questão burocrática da empresa. E aí o que aconteceu foi que mesmo falando com o meu coordenador, ele era uma pessoa um pouco difícil de se comunicar. Então eu mandava e-mail, mesmo ele estando na mesma bancada que eu, no outro lado, assim, quase de frente, só que na diagonal, um pouco longe, eu ainda mandava e-mail para ele. Dificilmente falava ali cara a cara. E aí eu ficava naquela, mandando, ele dizendo que ia ver, mas na verdade ele já sabia que não ia dar. Ou melhor, eu acho que ele nem sabia, porque na verdade ele não tinha nem conversado comigo a respeito desse assunto, né? De saber se eu tinha uma graduação ou algo assim. E eu acho que ele imaginava que eu já tinha, né? Pelas minhas entregas e tal, acho que ele imaginava... Não tem como o Rafa não ter uma graduação. Porque as pessoas, principalmente em escritório, elas associam muito o teu conhecimento ao conhecimento daquela trilha que você fez dentro de uma faculdade.
O que muita gente sabe hoje que não necessariamente você precisa desse conhecimento de uma academia para você ser uma pessoa que entende bem de um assunto. Em resumo, ele passou pro meu gerente. E aí eu fui lá, lembro que eu entrei numa salinha. Era assim, era um andar bem grande, tinha umas 50, 60 pessoas. E tinha uma salinha que é só aquele tapume assim e uma janelinha de vidro transparente, assim, que você entra lá e conversa com o teu gerente. Era tipo isso. Cheguei lá para conversar com o meu gerente. Ele tava lá, então, Rafael, tô sabendo que você tá precisando de uma promoção aí. Pô, a gente entende que realmente você precisa. Eu tinha arrumado um negócio num sistema lá que ninguém tinha conseguido, era um negócio crítico e tal. Então eu cheguei também com essa carta ali e etc, né? E aí o que aconteceu foi que ele disse, cara, tal, tem um requisito aí de graduação que tem que ter e tal. Eu disse, cara, eu não tô fazendo. Na verdade, desculpa, eu tô fazendo, mas eu não terminei. Eu comecei a fazer porque tinha dado aquele problema lá uns anos atrás naquela empresa que não tinha sido contratado como estagiário porque eu não tinha faculdade. Então eu disse, tem que fazer. E aí em algum momento ali que eu já estava trabalhando e tudo, eu decidi começar a cursar. E aí eu estava fazendo, só que eu estava no meio da faculdade, não estava no começo, não tinha terminado. E aí ficou naquela situação, pô, mas precisa terminar. E faltava, sei lá, 2 anos, e eu não ia ficar 2 anos esperando para ter um aumento. Eu disse, cara não, obviamente que eu não tratei ele dessa forma, né? Eu disse, me desculpa, mas eu não tenho como esperar todo esse tempo. Porém, eu entendo que se é a regra da empresa e não existe exceção, o que eu posso fazer é pedir demissão. Ele, cara, mas você vai pedir demissão mesmo e tal? Eu disse, eu não tenho como ficar recebendo esse salário. As empresas aí fora estão pagando mais e etc. Na verdade, eu não tinha nada em vista, nada, nada. Eu ia sair realmente no escuro sem saber o que eu ia fazer da minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu saí. Foi uma situação um pouco difícil ali naquele momento. As pessoas ali que estavam comigo disseram, Rafa, tava todo mundo aqui com medo de layoff, do layoff e tal. Te deixaram aqui, você tá pedindo pra sair? Como assim? Eu disse, cara, existe uma regra aí na empresa, eu não tenho como descumprir essa regra, não vou descumprir o requisito da empresa, é um regulamento. Eles não podem me subir de cargo. Pô, mas não pode, não existe exceção. Todo mundo ali entendia que eu tinha aquele merecimento, sabe? Aí você entende que nem tudo é meritocracia, né? Tem coisas que você vai ter que seguir a cartilha e se não seguir, você não vai conseguir. Então, foi isso que aconteceu. Aí todo mundo ali tentando, pô, mas não posso ajudar aqui, será que não dá? Não, não dá. Não é possível. E aí você vai sair, pô, fica mais um tempo, tal, vê aí, quem sabe, daqui a pouco termina. Não dá. Sabe quando você desgosta de uma vez por todas, você diz, eu não quero mais ficar aqui porque essa situação eu cheguei no limite? Eu já tinha me humilhado tanto ali pro meu coordenador, já tinha conversado com meus colegas ali muitas vezes, eles já tinham comentado comigo da questão da faculdade, eles sabiam que eu estava cursando e que não tinha terminado. Eu sabia que de tudo isso, só que eu disse, cara, talvez tenha uma exceção aí, eu já entreguei bastante para essa empresa, já dei o sangue aqui, fiz isso, fiz aquilo, já resolvi coisas que ninguém tinha resolvido e tal, acho que vão abrir uma exceção para mim. Não abriram a exceção. Então eu pedi a demissão. O ponto é que eu comecei, na verdade, a fazer freelancer e evoluir na minha carreira nesse sentido. E aí, para você ver como foi tão complicada essa situação, eu larguei a faculdade. E eu disse, cara, esse negócio de faculdade parece que toda vez me bloqueia para eu evoluir. Primeiro para eu ser contratado lá, não sei quando, depois para eu subir de cargo. Que loucura, eu não quero mais saber disso, eu me revoltei, sabe? Foi uma fase bem difícil nesse sentido e eu fiquei bem revoltado ali com aquela situação. Foi bem crítico, foi bem complicado. As pessoas tentando até entender por que você saiu dessa empresa, uma grande empresa e tal. Eu disse, cara, ocorreu isso, aquilo. Eu não queria nem falar naquele assunto. Eu fiquei durante uns bons anos ali sendo um cara que defendia que você não deveria fazer faculdade, que você deveria provar para as empresas que você fazia algo sem ter o canudo ali, né? Sem ter a graduação. Para mostrar, para quebrar as regras, para dizer assim, eu sou bom sem isso. E durante muitos anos eu trabalhei assim, e fui contratado por várias empresas e tal, mostrando que eu sabia fazer sem ter a graduação. Só por uma birra mesmo ali interna de dizer, tá vendo como eu não preciso? E aí foi isso que aconteceu. Eu cresci muito depois disso, tanto profissionalmente como eu amadureci, né? Fui ficando mais velho e fui entendendo as coisas. E comecei a compreender que realmente tem certas coisas que você tem que seguir. E aí eu posso contar depois pra vocês se eu realmente fiz ou não fiz faculdade. Fica isso aí pra um outro vídeo que eu posso contar pra vocês se vocês acharem interessante. Valeu, galera. Até a próxima.